Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o início de uma série que eu vou começar sobre a história do globalismo, de como ele surgiu, as primeiras ideias globalistas até os dias de hoje, em que nós temos três movimentos globalistas no mundo, que é o movimento da máfia da nova ordem mundial, o movimento russo-chinês e o movimento do mundo islâmico. Esses três movimentos hoje querem dominar o mundo, cada um à sua maneira. Então eu quero começar com a história de onde surgiu a ideia do globalismo. Então vamos começar. O primeiro relato de um governo mundial que se tem é na Bíblia, em Gênesis, capítulo 11, versículo 9, onde o rei Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã, filho de Noé, ergueu a Torre de Babel para reunir toda a população do planeta naquela época. E Deus castigou essa tentativa, fazendo com que todos falassem idiomas diferentes e não se entendessem. Esse é o primeiro relato de uma tentativa de se unir toda a população mundial na Bíblia. Essa ideia de dominar toda a Terra conhecida não é nova, portanto, ela vem se propagando nas mais diversas civilizações. Assim foi nas antigas civilizações Suméria, Babilônia, Mesopotâmia, na Assíria, nos Medo-Persas, nos egípcios, na Grécia Antiga e, por fim, no Império Romano, que foi o maior império da antiguidade. Ou seja, todas essas grandes civilizações elas pretendiam se estender e dominar os outros povos até onde eles conheciam. Eles não tinham ideia de como o mundo era. Eles tinham uma ideia de mais ou menos que a Terra era plana e que até onde eles podiam ir, eles queriam dominar. Essa sempre foi a ideia. O Império Romano foi o império que mais se destacou na antiguidade, porque ele se estendeu desde a Europa até o Oriente e parte da África. Então foi o império que mais tempo existiu na antiguidade e que mais extensão e mais extensivo ele foi. Ele abarcou diversas terras, diversos povos e foi uma civilização muito promissora. Com a decadência do Império Romano e a ascensão da Igreja Católica, devido à difusão do cristianismo, surgiu o feudalismo na Europa, em que não havia mais impérios, mas reinos divididos em feudos, onde o poder do senhor feudal era proporcional à extensão de suas terras, e, portanto, haviam senhores feudais mais poderosos que o próprio monarca. Nessa época, a Igreja Católica dominou e pairava sobre os reinados e feudos como mediador entre Deus e os homens. Então, essa ideia de império, ela arrefeceu no período do feudalismo, porque não havia, os reinos eram muito fracos, a figura do monarca era frágil e os senhores feudais, eles que dominavam, os barões, os marqueses, os duques. Então não havia mais aquela ideia de um grande império dominando o mundo. Pelo menos até então não tinha isso nesse período. Foi nessa época que a civilização ocidental se consolidou com a filosofia herdada dos gregos, o direito pelos romanos e a moral do judaísmo-cristianismo. Então, nessa época se consolidou a civilização judaico-cristã ocidental. Como não havia mais divisão entre patrícios, plebeus e escravos, como no Império Romano, pois o escravo não podia constituir família, a família se torna uma instituição muito forte. A diferença entre o senhor feudal e o servo da gleba não era tão distante socialmente. Então,
essa instituição, a família como instituição, ela se consolidou com a ascensão da Igreja Católica, e justamente no período do feudalismo. Porque antes, só quem constituía famílias, na época do Império Romano, eram os nobres, né, os patrícios, e a plebe romana, o cidadão romano. Os outros povos que eram capturados escravos, eles não tinham direito a ter família, para poder haver a dominação. E isso era assim que o Império Romano dominava. Mas no caso, no feudalismo, isso acaba. Como não há escravidão, o servo da gleba tinha família, assim como o senhor feudal. Não havia essa diferença. Foi na Idade Média também que surgiram também as universidades. Foram centros de cultura. Os grandes filósofos como Agostinho e São Tomás de Aquino surgiram nessa época. O aristotelismo foi muito difundido, enfim. Foi a partir, então, do Renascimento, surge a imprensa, muitas descobertas científicas, mudanças na arte, o neoclassicismo, né, volta, e há também a reforma protestante. Devido à decadência do feudalismo, começa a formação dos estados nacionais. E o monarca, que até então tinha um poder reduzido em relação à nobreza feudal, adquire cada vez mais poder, dando origem ao absolutismo. Ou seja, com o absolutismo, o rei passa a ter plenos poderes e a governar junto com a nobreza, pelo direito divino de sangue. A partir do momento que o monarca ele adquire poder, há uma centralização desse poder, ele passa a governar pelo direito divino de sangue. E aí ele governa de forma absoluta. Ele decide a vida e a morte dos cidadãos, tudo o monarca ele passa a decidir. Ali é a palavra final de tudo. Com a decadência do feudalismo também dá origem à ascensão de uma nova classe, a burguesia, que vai se fortalecendo cada vez mais com o crescimento das cidades e dos estados nacionais. Ou seja, os comerciantes, que na época eles transitavam, eles se fortalecem muito. Os próprios senhores feudais, muitos deles vão abandonando aquele domínio da terra e se estabelecendo comercialmente, também tem isso. O poder econômico não é mais o acúmulo de terras, mas o acúmulo de riquezas, proporcionado pelo comércio, surgindo, portanto, o mercantilismo. Então, do feudalismo, que era um sistema econômico baseado na terra, dá origem ao mercantilismo, porque o comércio é que passa a ser o grande acumulador de riquezas. A riqueza, nessa época, muda de mãos, ou mesmo há uma mudança do próprio senhor feudal que vai também se interessando por essa nova forma de ganhar dinheiro e se torna um grande comerciante. Também existe isso. Poucos professores falam sobre isso. Com o advento do mercantilismo e o fortalecimento dos estados nacionais, que passaram a comercializar e a competir entre si, a ideia de um império dominando outras nações ressurge. Ou seja, cada nação passa a ver a si mesmo como merecedora de dominar os outros. Então, a partir dos estados nacionais, novamente, surge essa ideia de império. Por quê? Porque os estados nacionais, o monarca à frente, ele passa a disputar territórios, ele passa a querer disputar comércio entre outras nações. Precisa de dominar outras pessoas, enfim, começa a surgir a ideia novamente de uma nação se sobrepor sobre as outras. Então, eu termino o vídeo agora
nesse período e, enfim, começa a etapa da fase das grandes navegações e a partir daí o ressurgimento de impérios, mas cada um disputando com o outro. Portanto, o vídeo termina aqui. Muito obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente.